E agora vamos à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar das crises no governo, da atual conjuntura política. Eu converso agora com Glauco Pérez, que é cientista político e professor do Departamento de Ciência Política da USP. Professor, boa noite. Boa noite. Bom, e vamos começar falando aí da última polêmica que nós temos no governo, que é a saída, nem a entrada, né, do novo ministro da Educação, que foi uma situação totalmente atípica. Nós já tivemos uma situação muito estranha, que foi a saída de Weintraub para o exterior, para o Banco Mundial. Ele que é uma figura bastante polêmica, inclusive em relações internacionais, chama atenção ele ir para o Banco Mundial. Mas eu queria saber sua avaliação em relação a isso, porque desta vez a indicação foi bem recebida, não é, do ministro da Educação? Pois é, ele parecia ser um bom nome, né? Ou pelo menos foi assim que os primeiros dias a recepção com relação ao nome dele, mas depois, à medida que foi sendo investigado, o que chama muita atenção é a maneira que parece descuidada da escolha dessas pessoas, né? Quer dizer, quem será o próximo nome, né, a ocupar esse ministério? É preciso ter mais cuidado, porque não é possível escolher ministros que tenham fraude em seus currículos. Ele não seria o primeiro, né? Quer dizer, existem denúncias contra o próprio Vélez, contra a Damares, contra o Salles. É preciso ter mais cuidado. O dele não é apenas um caso, não, né? Foram sucessivos casos. Chega a FGV dizer do que ele não deu aula. Né? Então, todo o currículo dele sendo revisto. Pois é, a Universidade de Rosário, dizendo sobre o doutorado. Enfim, é muito desgastante para a imagem do governo, que não bastasse já todas as polêmicas que se cercam o Bolsonaro, ainda ter esse tipo de dificuldade me parece ser muita falta de cuidado, né? Agora fica a dúvida quem será indicado, porque a boa receptividade que o nome dele teve tem muita relação por ele não ser olavista, por ele não ter aquela característica de tentar alterar a educação por ideologia e não por uma questão de conteúdo de ensino mesmo, né? Ele desde o início demonstrou essa preocupação, mais ligado à ala militar, claro, não é? Então parecia uma outra mudança no governo Bolsonaro, né? Sim, bom, é claro que dentro do governo Bolsonaro isso aparece de uma maneira muito explícita até o grupo militar que não se entende com o grupo que a gente tem chamado de ideológico, mas enfim, todos eles têm sua ideologia, que é o grupo olavista, né? E esse era um que vinha com um apoio do grupo militar. Agora é preciso ver, porque uma pessoa indicada desse grupo tem um currículo contestado dessa maneira, abre brecha para que um indicado do outro lado surja, né? Então agora a gente não sabe quem é que vai vencer nessa balança aí, nessa disputa, que claramente marca o governo. Agora o presidente Bolsonaro tem mudado de postura, principalmente desde a semana passada, da prisão de Queiroz, que tem relação com o filho dele, Flávio Bolsonaro. É a mesma investigação, não é? E o advogado sabia onde ele estava, que era advogado do presidente Bolsonaro, então tudo muito próximo. Ele deixou de comparecer àquelas manifestações de domingo, ele parou de conversar com os manifestantes, apoiadores, todos os dias na saída do Palácio, logo cedo, parou com postagens polêmicas nas redes sociais, está se aproximando do Centrão, isso já vinha acontecendo, tivemos criação do Ministério das Comunicações. É um novo governo? É a tentativa de um novo governo, num formato muito diferente daquele que ele fez no primeiro ano e meio de governo, mas também muito diferente daquele que ele pregava que faria. Ele o tempo todo esteve em campanha, o tempo todo ele esteve se comunicando de maneira conflituosa e de maneira bastante direta para o seu eleitorado. Agora ele está tentando estabelecer contato com outros grupos políticos e outros atores políticos importantes. Então me parece que para ser capaz de se tornar crível, ele teve que sair de campanha e tentar governar, o que significa fazer acordos. Esse discurso da não política, discurso do toma lá da cá, o discurso que negava o acordo, era muito danoso para qualquer governo, era inviável, era insustentável que um governo se estabelecesse desses termos, e ele descobriu isso. É isso que ele está vendo. A questão é que ele está descobrindo isso para tentar se proteger de denúncias, para se proteger de investigações. É um novo governo, mas que está vindo com esse marco, né? Então as investigações todas devem continuar e a gente não sabe até onde elas vão. Agora, do ponto de vista de avaliação do governo, de perspectivas, a gente vê uma boa reação, por exemplo, de analistas de mercado, de políticos de modo geral, porque esse governo mais disposto a conversar, ainda que seja com o Centrão,
pode conseguir avançar com a agenda. Claro. Então, resta ver se a agenda que ele vai querer é a agenda da equipe econômica, é a agenda liberal no pós-pandemia, retomada de reformas. Pode-se contar com esse caminho? Eu acho que é a grande alternativa dele, mas ele ainda tem algumas outras dificuldades, principalmente a avaliação no TSE da chapa da campanha, né, dele com o Mourão. Eu acho que esse talvez seja um dos principais, se não o principal gargalo que ele vai ter que enfrentar, porque é uma denúncia que é feita no TSE, que não tem exatamente um comando político, pelo menos não nessa primeira avaliação, nessa primeira rodada de avaliação, e ela vem, a depender do timing que ela aconteça, ela vai ao encontro do que parece ser os interesses do Rodrigo Maia, que assumiria a presidência no caso dessa chapa ser cassada no final do ano, em que a gente não teria mais tempo de fazer uma nova eleição. Então, o Maia tem se mostrado como um político bastante... com bastante projeção, falado bastante, tem aparecido bastante já faz tempo, e se mostrado sensato, o que faz com que ele se torne alguém, um presidenciável para 2022. Então é de imaginar que essa investigação seja uma investigação importante, o mesmo com esse apoio, mesmo com essas tentativas de tratar com o Centrão, dado que ele faz parte desse grupo. Agora, você conta com essa possibilidade de essa investigação, de o processo do TSE avançar? Olha, Denise, eu entendo que se ele continuar tratando o Supremo da maneira como vem tratando, sim. Ele precisa mudar o tom, ele precisa mudar a maneira, porque eu acho que parte da forma como o Supremo lida com o Executivo é muito na base do conflito. Eles também estão encampando isso, eles também têm a postura do Alexandre de Moraes, então me parece que ou ele tenta contemporizar também com o judiciário, ou ele vai ter problemas. Agora, tem uma base de apoio do presidente que é importante, que Sim. A gente viu que não houve grandes oscilações na avaliação dele, em função de vários cenários. Ele perdeu um pouco no começo da pandemia, pela forma como ele lidou, ele desprezou a pandemia desde o início, uma postura pessoal, teve discussão se usa máscara, não usa, questão de cloroquina, demite ministro, temos um ministro interino na saúde, então isso fez com que ele perdesse um pouco de popularidade, depois algumas questões pontuais, mas ele mantém a base original dele. Mantém. Então, mas é uma base estável, mas que é uma base que eu não sei se eleitoralmente é suficiente para que isso... ela é importante, na menor dúvida. Eu não sei o quanto ela é fiel a ele. A questão é o quanto o restante do eleitorado vai enxergar o que está acontecendo nesse governo. Daqueles somos os 70%? É esse tipo de discussão. Eu entendo que o restante tem mostrado a gente teria que começar a avaliar também qual é o grau de, não só de avaliação do governo, mas o grau a maneira como o eleitorado pode se mostrar refratário a uma possível continuidade do governo ou uma candidatura dele próprio para tentar se reeleger, esse tipo de questão. Os 30% podem não ser suficientes, mas a gente tem uma parcela enorme da população que ainda tem uma aversão total à esquerda. Por exemplo. Então pode aderir também, como aconteceu na eleição, que foi o que garantiu. Não tenho a menor dúvida. O que eu acho é que, se ele continuar falando só para esse grupo, ele abre espaço para que na direita ele seja contestado. Ou algum candidato como o Dória, por exemplo. Ou um candidato como o Moro. Seriam pessoas que disputariam o eleitorado de centro-direita, tentando se mostrar viável, porque ele o tempo todo não fala para essas pessoas. Então as pessoas votam contra a esquerda, antes viam só nele uma alternativa, já experimentaram o governo, eles vão ter condição de escolher. E você vê, a gente está em 2020... pensando já, ou discutindo, pondo na mesa esse tipo de... o tempo todo, né? Porque ele tem feito isso, né? A discussão tem sido essa o tempo inteiro. Agora, chama a atenção que, pelo menos em termos de rede social, o Moro saiu derrotado nesse embate entre os dois. Embora o presidente esteja encarando um inquérito com base nas denúncias de Moro, o Moro saiu desfavorecido. Parece. É o que parece. Mas a gente teria que avaliar mais perto da eleição, assim, para pensar o quanto uma figura como ele, qual seria o impacto e a importância que ela teria. Hoje ainda é cedo, mas ele não é uma pessoa de muito fácil, ele não fala muito bem, ele não consegue angariar pessoas em torno, né, ele não é uma pessoa carismática, então é mais difícil de manter esse vínculo com o eleitorado. Uma coisa, por exemplo, que o Ciro vem tentando fazer, de aparecer, de permanecer falando o tempo todo. Ele não é uma pessoa que tem essa característica, então isso é mais difícil, dado que ele já saiu de cena agora,
ter fôlego até 2022. Mas não dá para desprezar tudo o que aconteceu na Lava Jato. Um novo escândalo, uma nova... qualquer indiciamento que aconteça dentro da Lava Jato de uma figura importante, uma nova investigação, isso volta da... Mas tem um processo de esvaziamento da Lava Jato. Tem. É a tentativa, é o que todos os políticos queriam desde de antes da eleição. Aí junta direita, esquerda, centro, todo tudo. mundo, todo mundo quer. Todo mundo quer. Isso era bastante claro, né? As mudanças no financiamento eleitoral que eles fizeram às vésperas da eleição de 2018 era claramente para se protegerem, para criar fórum privilegiado para eles, né? Então, e isso foi feito muito rápido de uma maneira que os protegesse. Eles devem continuar nessa atoada. Isso é muito claro. E tem inclusive advogados contra Moro, né, não querendo que ele exerça a profissão. Pois é, eu imagino que ele tenha angariado muitos descontentes com a maneira como ele procedeu como juiz e como ministro e tudo mais. Vamos para encerrarmos rapidamente. Bolsonaro, dessa nova forma, ele consegue pacificar o cenário? Ele precisa, eu acho que sim. Eu acho que o que pode, de fato, criar novos problemas agora para ele vem do judiciário, seja o TSE, seja as investigações da Polícia Federal. Perfeito, eu conversei aqui com Glauco Pérez, cientista político, professor do Departamento de Ciência Política da USP. Professor Glauco, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite. Com vocês.